Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindos a mais uma edição do Café com Lente. Mais uma vez na presença do meu grande parceiro de cinefilia, senhor René Guedes. Olá, gente. Boa tarde a todos. E antes de apresentar o nosso convidado especial, para o qual, mais uma vez, eu não vim nem trajado adequadamente para conversar com ele, tamanha elegância e garbo desta pessoa, não esqueçam de seguir o Instituto de Cinema nas redes, Instagram, Facebook e Twitter, YouTube. E, sem maiores delongas, estamos aqui com o nosso grande amigo, parceiro, cinéfilo de carteirinha, nasceu literalmente dentro de uma sala de cinema, Giscar Lucas. Quem é você na fila do cinema, Giscar? Se apresente. Obrigado Jorge, René. Muito legal, um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, vocês são pessoas muito especiais, muito empáticas e muito bacanas. E eu tenho muito carinho, fico muito contente de estar aqui. E agradecer ao Instituto de Cinema também, espero que eu possa contribuir minimamente para a gente conversar. Bom, rapidamente, eu sou distribuidor e exibidor de cinema, uma história já familiar muito antiga. Meu pai, meu avô, meu tio-avô, enfim, são pessoas da história cinematográfica da cidade de São Paulo, eram exibidores desde os anos 20, tinham salas de cinema e também distribuíam filmes nessas salas, nas salas deles e também em outros circuitos cinematográficos. E essa história veio caminhando, o circuito foi ampliando, a distribuição também foi ampliando, principalmente filmes clássicos, filmes independentes europeus e também americanos, na exibição com os filmes das majors também. E estamos na segunda, terceira geração. Eu aqui, continuamos na distribuição em outros formatos, tanto no cinema quanto VOD e também para televisão, e com cópias com tecnologia hoje, com filmes restaurados, todas as possibilidades que a tecnologia traz hoje para o cinema. Então é isso, em princípio, essa é a pequena grande história, a gente pode conversar mais ao decorrer da nossa live. Beleza. Obrigado, Giscar, pela sua Jorge, do seu tempo. Vamos lá, René. Eu preciso destacar, antes da gente começar a conversa, a elegância novela vaguiana do nosso, elegância. Eu não tenho, do nosso Giscar, né, cara? A minha boina não é párea para essa malha saída diretamente da margem esquerda do Rio Sena, junto à Maison de la Radio. Essa malha aqui era da minha mãe, então eu estou fazendo homenagem a hoje, que era uma atriz. Não, mas também, ficou muito bem você. De cinema e de televisão também, então ela está junto aqui conosco. Ah, que legal, maravilha. Sempre. Vamos lá então, vamos conversar um pouco. Fazendo uma pergunta retórica. Disney Plus, HBO Max, Netflix, Amazon Prime, Mubi. O que essas plataformas têm em comum, René? Então, eu acho que a live o assunto de hoje, e por que o Giscar está aqui, falando sério agora, a partir do breve relato da trajetória dele, né, tentar discutir todas as transformações que acontecem na cadeia de valor da indústria cinematográfica ou da indústria visual, né? Que a cadeia de valor, né, são os estágios os estágios de produção dos produtos audiovisuais. Então, quem produz, quem distribui e quem exibe, né? E no passado recente, a gente começou a receber os choques. O que são choques competitivos? Eu estou falando aqui como consultor, né? O choque competitivo é quando um concorrente ele lança uma forma diferente de basicamente fazer o mesmo serviço ou entregar a mesma proposta de valor que o seu concorrente. E isso eu falo aí especificamente desses canais de streaming, né, que eles tiraram no primeiro momento, mataram as locadoras e a mídia
e as mídias sólidas, físicas, né? E que agora começam a incomodar o próprio cinema, né? O cinema como a gente conhece, o chiaro-escuro, aquele templo de veneração à arte, né? Estou remetendo aqui aos símbolos ou às imagens que são cultuados por nós que amamos cinema. Mas a pandemia precipitou uma série de transformações ou acelerou uma série de transformações que colocaram essa indústria em polvorosa. Então, é difícil a gente estabelecer uma previsão, já que a gente está no meio da tempestade. E a gente que sabe um pouquinho de história, a gente entende que é preciso esperar o processo histórico se desenvolver, ter algum afastamento crítico desse momento, para poder avaliar, de fato, o que aconteceu nesse momento capital. Mas hoje, essa cadeia de valor que eu disse minutos atrás, ela foi não posta em xeque, mas levantou-se uma série de dúvidas em relação à forma como ela vai se estabelecer daqui por diante. E aí tem uma notícia da Disney que deixou todo mundo um pouco chocado, principalmente para quem é exibidor, que é a Disney, talvez cansada de esperar a resolução da crise, resolveu, para não ficar com um projeto milionário nas mãos, que é Mulan, resolveu usar suas plataformas digitais para lançar aquilo que seria o seu grande produto fílmico do ano. E, para muitos exibidores, aquela salvação da lavoura. Então, teve imagens circulando pela internet de exibidores, não só no Brasil, como no mundo, quebrando e queimando pôsteres de Mulan, mundo afora, porque o cara se sentiu traído, né? Afinal de contas, ele investiu para exibir um produto que agora o seu detentor dos seus direitos, quem produziu efetivamente, que é a Disney, resolveu escolher outro veículo, outro vetor de distribuição para esse produto. E isso pode parecer bobo nesse momento, mas isso pode mudar a forma como essa indústria vai se desenvolver daqui por diante. E é isso que a gente quer discutir hoje. Muito bem. Giscard, o que você pensa disso? É um caminho sem volta? Sim, olha, eu entendo o que aconteceu com a Disney, porque ela, e com todos os estúdios, que como toda a indústria, eles foram pegos de surpresa pela pandemia. Então, alguns filmes que estavam prontos e outros que estavam em andamento, os que estão em andamento, enfim, vão ser finalizados em algum momento, mas os que estavam prontos, elas ficaram com os filmes na mão, com milhões investidos e sem poder exibir esses filmes, porque elas tinham uma promessa de exibir esses filmes nas salas de cinema. Só que o ponto mais fraco da indústria cinematográfica nesse momento é, de fato, a exibição. É a sala de exibição, porque a sala simplesmente, como disse o presidente da Cinemark, eles acabaram virando uma empresa de limpeza, porque é isso que eles estavam fazendo o dia inteiro, limpando as salas e sem público, sem nada. E até hoje, né, muitos países, né, a gente tem alguns dados de alguns países que estão em retomada, muito bons, como da Coreia do Sul, uma parte da França, alguns países da Europa e da Ásia. Só que a pandemia está em estágios diferentes ao redor do mundo, então você tem uma dificuldade dos estúdios de fazerem uma abertura mundial, como esses grandes filmes eles acabavam acontecendo, para evitar pirataria e para você também investir uma vez só em marketing, em comunicação. Então eles ficaram com um filme pronto, imenso na mão, com uma promessa de poder, os exibidores teriam um fôlego com esse filme, como com o Tenet da Warner. E eles resolveram lançar na própria plataforma para tentar reaver uma boa parte do dinheiro. Eu acho um risco isso que eles fizeram, mas eu entendo economicamente o que eles fizeram. Porque, passada a pandemia, que enquanto você está no olho do furacão, parece que o mundo vai acabar e é difícil, mas passa, né, na vida e uma hora isso vai acabar. E as salas vão voltar. Elas podem, algumas terem fechado porque não conseguiram capital ou sobreviver ou ajuda dos governos centrais, mas uma hora irão voltar os grandes complexos
e você vai precisar dos grandes estúdios, e os estúdios vão precisar dessa janela que é a grande vitrine do cinema ainda, da indústria cinematográfica, que é a sala de exibição. Como aconteceu com o DVD, que o René estava falando no começo, é legal que o René foi falando, eu fui lembrando, quando a gente estudava jornalismo, falava assim, porque tinha um rádio, e aí veio a TV, e a gente achou que o rádio ia morrer, e o rádio se manteve de uma outra forma, e depois da TV veio a videocassete, e a gente achou que as pessoas não iam mais ao cinema também, porque... Mesma coisa com a indústria cinematográfica, depois veio o DVD e tal. Só que o DVD, quando teve o advento do DVD, ele veio tão forte, e até hoje eu tenho uma impressão, assim, dentro do mercado, que as distribuidoras não se recuperaram do fim do DVD, mesmo com o VOD. Então é um pouco arriscado se dizer assim, olha, as salas de cinema irão acabar, porque o VOD hoje domina, porque a pandemia ela fez esse processo que poderia durar um tempo maior, ser feito em semanas, talvez. Claro que se você vê os números do DVD, do VOD, nós mesmos estamos distribuindo para o VOD, inclusive para vários formatos de VOD. Mas eu tendo a acreditar, pelo que eu estou observando, que é um formato que vai ficar, tanto para os festivais como para lançamento de filmes, mas ele vai ser conjunto com as salas de exibição. Alguns conjuntos, outros algum tempo depois. Mas os grandes títulos, eu creio ser muito difícil você prescindir da sala Giscard, de exibição. você tocou num ponto importante, porque a médio prazo é provável que as salas, e aí já respondendo o nosso querido Ian de la Torre, que está nos assistindo, né, prestigiando o nosso debate, é bem provável que, pelo menos até médio prazo, as salas vão priorizar aqueles filmes que efetivamente vão estar com salas lotadas em todas as sessões, dando Sim. preferência, portanto, para os grandes lançamentos, grandes blockbusters. E esses filmes mais cults, esses filmes mais alternativos, eles vão ser lançados em VOD, eles vão acabar sendo lançados nos streams. É verdade. Porque atingem um público maior de pessoas. Claro, porque os cinemas, eles, como eu falei, eles são uma ponta mais prejudicada. Então, eles precisam dos grandes filmes agora, não tem jeito. Isso é o capitalismo batendo na porta. Então, mais uma vez, os pequenos distribuidores, os pequenos exibidores vão sair prejudicados, porque, enfim, você vai ter cada vez... Eu acho que vai ter uma diminuição das salas. Hoje, isso que eu ia te falar, Giscard. Isso que eu ia te falar. Antes da crise, o nosso parque de exibição contava com 3.000 salas. Pouco mais, um pouco menos, é isso? 3.100 salas, 3.200 salas. Certamente vai existir uma diminuição considerável desse quadro, né? Olha, se não houver uma diminuição, você já sente e você sabe que já houve um freio na expansão dos grandes circuitos. Na Cinépolis, da Cinemark, essa expansão que eles estavam fazendo, principalmente para o interior e para as periferias, ou para os locais que você não tinha antes, ou tinha lá nos anos 50, mas fecharam as salas e agora eles estavam fazendo pequenos complexos de 4, 5. Cinépolis mesmo estava com proposta de fazer pequenos complexos de 4, 5 salas, diferentemente do que ela estava fazendo antigamente, de 10, 12 salas. Então tinha uma expansão interessante para o interior, que voltar a ter, e esse complexo iam bem, porque você não tinha sala nessas médias e pequenas cidades, que agora você voltou, então os lançamentos vinham, e os lançamentos nacionais, então ao mesmo tempo você estava vindo aqui em São Paulo, um grande lançamento, você estava vindo numa pequena cidade interior. Ela estava tendo uma expansão muito, muito boa, assim. Isso vai ser freado, com certeza, porque agora... Talvez ao médio prazo, esses grandes circuitos, o que não tiver um equilíbrio financeiro, ele feche, né? Eu acredito. Mas eu acho que isso, principalmente com os pequenos, é muito difícil para os pequenos exibidores que têm uma ou duas salas, que ainda há bastante exibidores com uma ou duas salas, eles suportarem, né? A Ancine agora, essa semana mesmo, lançou surpreendentemente, né?
Acho que depois de uma grande pressão dos exibidores, dos pequenos exibidores, ela lançou um suporte ao exibidor, a esses pequenos exibidores, inclusive a fundo perdido, para que ele possa se manter durante esses 6 meses, para não ter funcionários, pagar, né, IPTU, aluguel dos espaços, para que quando houver retomada, eles possam ter um mínimo fôlego, né? Porque até para reabrir você precisa de um certo capital, né? Para você retomar, voltar aos funcionários, você pagar a luz, etc. Porque isso é preocupante, né? Hoje de manhã, você disse, de fato, eu participei da live de uma amiga minha, mas aí para falar de outro tema, mais voltado para a parte para a área da gestão, eu sou consultor, enfim. Só que eu estava falando de economia criativa e eu peguei a indústria de audiovisual da Coreia como exemplo, né? E aí a Coreia do Sul, eles têm 50 milhões de habitantes e 2.758 salas. Nós temos 210 milhões de habitantes e a gente tem 3.130 salas. Então, é quase o mesmo número de salas para um país que tem uma população 4 vezes inferior à nossa, né? Então, Chegamos dos 50 a ter muito mais salas do que nós temos hoje, né? Se não me engano, mais de 5 mil salas. Toda cidade pequena do interior tinha uma grande sala de cinema, né? Que hoje a igreja virou estacionamento ou qualquer outra coisa, né? Só depois do fim da Embrafilme, no começo do governo Collor, que todas as salas fecharam por falta de apoio público, falta de produção nacional, enfim, dificuldades da hiperinflação, de mil coisas, você acabou tendo um parque exibidor chegou a ter 1.300 salas. Quer dizer, e aí depois houve essa retomada, né, nesses últimos 20 anos, principalmente com o apoio da Ancine, mas também com como a nossa economia, de certa forma, se equilibrou, com relação à inflação, você pôde ter esse investimento internacional que os grandes circuitos fizeram, né? Principalmente nas grandes cidades, que agora está se deteriorando. Que agora eu acho que, infelizmente, vai dar uma parada por um certo ponto. Porque também eles estão muito... Tem uma questão aí que, felizmente ou infelizmente, eles estão atrelados à abertura de shoppings. E isso é uma questão complicadíssima, porque o shopping tem toda uma infraestrutura econômica que você precisa ter, que às vezes uma cidade pequena não comporta. Então, e o cinema vai ficar aguardando você ter um empreendimento maior, comercial, para poder existir. Então, isso é trágico, né? Por isso a importância da volta, o apoio aos cinemas de rua, né? Que parece uma coisa um pouco saudosista, mas isso é um retorno que está ocorrendo no mundo inteiro, né? Principalmente na Europa. Ô Giscard, eu acho que a gente foi a última geração que conseguiu assistir cinema de rua. Sim. Porque, por exemplo, só para falar, Jorge, eu sou de São Bernardo. Cara, eu tinha 2 grandes cinemas em São Bernardo, um que ficava na avenida, na rua Marechal Deodoro, e outro num centro comercial perto da prefeitura. Eram cinemas de rua. Eu assisti todos os grandes lançamentos dos anos 80, eu fui um adolescente nos anos 80, nesses espaços. Cinema em shopping, para mim, é uma excentricidade, cara. Quer dizer, é algo que eu comecei a frequentar depois de formado. E, Giscard, isso é uma discussão que a gente fez, que até é encabeçada no documentário, aquele documentário que também é protagonizado pelo seu pai, né? Quando as luzes das marquises se apagam, né? E que é martelado agora, que é falado ali, mas que agora fica ainda mais evidente com a pandemia, né? O cinema deixou de ser um evento. A pessoa não se organiza mais para ir a um cinema. Ela se organiza para ir a um shopping, e entre uma compra e outra, ela acaba vendo um filme porque encaixou. Sim. Então, isso com a pandemia tende a se agravar. A pessoa vai acabar saindo cada vez menos. E aí não só o cinema, aí o cinema de rua, os poucos que ainda existem, são os maiores prejudicados. Não, se os cinemas... Bom,
a gente sabe que a gente está acompanhando, principalmente em São Paulo, o que está acontecendo com os cinemas de rua nos últimos 5 anos, todas as dificuldades que eles tiveram, inclusive durante um bom período no Ministério da Cultura, que foi nos anos Lula e Dilma. Mesmo assim, não houve uma expansão desse cinema, porque tinha outros problemas atrelados nessa questão toda, que é a violência urbana, a questão econômica, né? Você não tem sustentabilidade do cinema, esses pequenos circuitos. Se você não tiver uma grande empresa comercial por trás, uma grande marca que possa dar naming rights ou possa pagar o aluguel desses espaços, ou uma grande instituição como o SESC, que tem um projeto muito maior educacional e cultural, você não consegue manter esses espaços, né? A gente não tem um governo como os governos na Europa, que a cultura e o cinema dentro da cultura tem uma importância por si só, desatrelada à questão econômica, como uma importância uma importância fundamental dentro do que se entende como país, se entende como evolução da sociedade, como importância. Então os governos acabam ajudando esses pequenos circuitos a manter a sua existência. No Brasil, isso é muito incipiente, né? Muito incipiente. E agora que a cultura está lá, a última prioridade do governo, e as pessoas, de fato, que não é nem é que se criticar, que estão mais pensando na sua sobrevivência ali para mais do dia a dia, isso fica ainda mais difícil de se retornar, né? De se proteger esses cinemas, né? Agora, eu acho... Não, só para falar, é que o governo brasileiro, não obstante ele não ajudar, ele tem atrapalhado. Claro. Porque ele se colocou na posição de inimigo do cinema brasileiro. Exato. Então, agora, fora a produção, né? Que nem é minha área, mas esse boom que teve da produção brasileira, né? Que não só porque está nos grandes festivais no mundo, como Cannes, Berlim, Veneza e outros, ganhando prêmios, e os cineastas, enfim, tendo seus filmes distribuídos por distribuidoras inteiro, mas a quantidade de filme, como isso moveu uma economia da cultura e como a criatividade do Brasil está sendo exposta novamente lá fora, isso está se perdendo, mas assim, de uma velocidade imensa, porque a produção cinematográfica ela é uma indústria, né? Então você começa um filme, vai fazendo outro, e os cineastas são assim que eles trabalham, e todos os trabalhadores da cultura que estão dentro dessa perspectiva. Então, uma hora que você quebra esse eixo, você deixa milhões de pessoas fora disso, né? Sem emprego, e você quebra a produção toda. Tem quantos projetos estão parados na Ancine em várias fases de produção, né? Tanto começo, já pronto, filmes prontos que não podem ser exibidos nem distribuídos. É muito difícil a situação atual. O próprio filme que abriu o Festival Melhores Filmes do Sesc na quarta-feira é um caso clássico disso. Ele foi premiado em Berlim, certo? O Meu Nome é Bagdá. Ele tinha tudo para ser lançado, entrar em cartaz até mesmo antes da Mostra Internacional de Cinema, certo? E em face da pandemia, acabou tendo que entrar no streaming do Sesc. E aí, quando ele tiver a possibilidade de ser lançado na sala, qual vai ser a bilheteria desse filme, dado que os espectadores potenciais desse tipo de filme já teriam assistido no streaming, né? Então o streaming é bom por um lado, mas ele também restringe na hora em que aquele filme tiver condição de ser lançado no cinema. Mas o streaming e a evolução do streaming, a qualidade do streaming atual, certo? Ele tem proporcionado caminhos para os festivais de cinema. A gente estava conversando antes de entrar ao vivo agora, né? A mostra de cinema vai ser inteiramente via streaming. Eles vão desenvolver uma plataforma exclusiva para o festival, numa ferramenta que é bom, que é o CinemaScope, que é o Scope, que é uma boa ferramenta para isso.
e vão reduzir ao mínimo a quantidade de filmes. Uma amostra que sempre traz uma média de 320, 380, vai trazer 150 filmes. Mas eu acho que dentro de toda essa dificuldade de toda a indústria cinematográfica, eu acho que os festivais, que no primeiro momento da pandemia a gente imaginava, bom, foram todos cancelados, acabou tudo, né? A gente estava aquele pessimismo. Acabaram que tem uma solução, não posso dizer mais barata, porque eu não estou dentro deles para saber o orçamento deles, mas eles conseguiram. Você vê, todos esses festivais que estão acontecendo nessas últimas semanas estão com grande audiência. Ontem você tem o Ecrã, que está no ar, você tem o Kineforum, que vai vir daqui a pouco. Sim. E eles conseguiram, e o que a gente estava conversando no começo, eles vão conseguir uma amplitude de público ir para outras cidades do Brasil e outras regiões, porque, né, é inegável que esse eixo de festivais, que é o eixo São Paulo, Rio, em Recife um pouco Porto Alegre, mas assim, a capilaridade do Brasil é muito grande, né? Isso nunca vai chegar, principalmente essas grandes retrospectivas, etc. E se isso puder, se essas instituições e esses cinemas conseguirem ampliar os festivais para online para todo esse público, eu acho que isso é um ganho muito grande. Porque talvez um dos rearranjos que possam vir no futuro para tentar organizar a indústria, e veja bem, isso é muito embrionário, eu não tenho condições de formular isso, é mais uma ideia que eu estou jogando para discussão. Mas talvez a gente consiga ter no futuro dois tipos de filme. Filmes que vão... filmes elegíveis para serem exibidos no cinema e filmes que vão ser produzidos para streaming. Então, assim, produções independentes, de lugares mais afastados dos grandes centros. E aí eu não falo nem só das diferenças regionais, mas diferenças nacionais. Então, países como Paraguai, por exemplo, qualquer produção audiovisual do Paraguai, talvez o streaming seja o canal para eles distribuírem a sua produção. Mas, por exemplo, outra coisa, Giscard. Você tem uma grande dificuldade. Vamos esquecer a pandemia. Antes da pandemia, você tinha uma imensa dificuldade de muitos filmes serem distribuídos, né? Você não tem espaço, você não tem sala de cinema, é difícil você negociar com o exibidor, porque ele tem outros cinemas, ele tem outros interesses legítimos, que é manter a sua sala, então ele precisa de filmes que deem mais público, e outros filmes dão menos público, mas são tão importantes quanto, mas tem uma questão econômica, então muitos filmes acabam não desaguando nas salas e nem em outras plataformas, por falta de espaço. E agora você teria, né? Aí a tecnologia vai te ajudando a isso, porque vai ficando cada vez mais fácil, tem tantas plataformas. Só que também tem que pensar assim, qual é o teu público, né? O que o René está falando, acho que, de repente, cada plataforma vai achar o seu público e vai achar o seu filme, né? O MUBI, tem uma... O MUBI, ele pensa de um jeito. O Sesc, que acabou de lançar uma plataforma de demand também mais gratuita, completamente gratuita, que está muita audiência e, enfim. E pega esse gancho. Como se fazia nos anos 80, né, René? Que, por exemplo, tinha muitos filmes que eram feitos para a televisão, né? Que eram os TV movies, que nunca iam para o cinema. Mas, querido, né? Pega a Mostra, por exemplo. O charme da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo é juntar as pessoas. Ainda é um evento que a cada ano a gente está ali para encontrar pessoas que muitas vezes a gente só encontra naquele momento, pessoas que vêm de outros estados para prestigiar a Mostra de São Paulo, que a gente só encontra ali e que a gente vai deixar de encontrar. Então, quer dizer, existe essa perda no meio do caminho, ao mesmo tempo em que você expande a quantidade de pessoas. Mas, em compensação, a Mostra vai economizar em todo um sistema de logística para venda de ingressos, reserva de pacotes, venda de pacotes. Isso não vai acontecer, porque ela não vai vender pacotes. Mas eu acho que isso vai ser uma transição só.
você não ter a parte presencial, porque só vai fazer sentido a continuidade da parte online se você tiver o retorno da presencial. Porque como é que você não pode ter essa perda da cinefilia, que é o encontro das pessoas, a discussão dos filmes, isso Sabe, tudo. a única coisa que eu tenho medo, Giscard, porque conversando outro dia com um amigo meu, também consultor e também cinéfilo, eu vou ser bem provocativo aqui, tá? Um dos grandes cases de falência organizacional dos últimos anos é a quebra da Kodak. Vamos lembrar o que era a Kodak. A Kodak estava no negócio de fotos, né? E o princípio da Kodak é que era uma foto mecanizada. Você tinha que ter um filme, você tinha que ter todo você tinha que ter o quarto escuro para o fulano revelar as fotos. E o laboratório de desenvolvimento e pesquisa da Kodak desenvolve a foto digital. Não sei se vocês sabem disso. Só que a Kodak imaginou o seguinte: não, a minha estratégia é falar com aquele fotógrafo, profissional ou não, que cultua o ato de fazer fotografia como uma expressão artística. Então, uma coisa é você tirar foto e com aquela expectativa para a sala escura e revelar. Então, esse cara, ele não vai querer substituir esse ritual pelo ritual frio da foto digital. Porque a foto digital, digamos, você perde aquela experiência, né? Isso não pode acontecer com o cinema em relação ao streaming. Isso pode acontecer. E veja bem, eu não estou dizendo isso, né? eu não gostaria que isso acontecesse, tá? Claro. Mas por isso que eu acho que a experiência da Disney com Mulan é uma experiência que a gente precisa ficar de olho. Precisa. Não, e com certeza ela vai ter a renda, vai explodir a renda, né? Porque espero que isso não seja um motivo para que ela esqueça, que ela não queira mais o cinema, né? Não queira mais exibir na sala de cinema. Talvez isso faça com que aqueles tabus que a gente estava falando, que é, por exemplo, a janela entre o cinema e uma segunda mídia, caia. Isso pode acontecer. Isso já está acontecendo, inclusive é um acordo entre acho que a Universal ou a Paramount com uma grande cadeia americana de exibição. AMC, né? 17 dias para a AMC, que houve um grande inconformismo das outras redes de exibição. Eu não sei se, de repente, pode chegar um momento que vire um nicho, né? A sala de cinema como é o nicho dos fotógrafos que ainda querem revelar os seus filmes. A questão é que esses fotógrafos não conseguem sustentar uma indústria, né? E eu não sei se... Exato, né? E o caso do Mulan também, o caso do Mulan também é interessante, porque lá fora, a Disney Plus ela vai entrar no Brasil, mas ela vai entrar sem o Mulan. Só que nos Estados Unidos ela já entrou, você paga para assinar mensalmente para ter acesso ao catálogo, mas se você quiser ver o Mulan, você vai ter que pagar além da sua assinatura para você ver o Mulan. E quando você... É claro que não adianta converter nesse momento, porque obviamente vai sair uma exorbitância, mas mesmo em termos absolutos, dólar com dólar, você já paga uma bica para assinar o Disney Plus mensal, ainda paga mais uma bica para ver o filme. É que a lógica de precificação do Mulan, eu li um texto sobre isso, o Giscard deve saber isso melhor do que a gente. É que a Disney está precificando o Mulan, tanto é que o preço do streaming vai ser altíssimo para assistir esse filme pela plataforma. Sim. Porque ele pensa o seguinte, como é um filme de família, eu vou cobrar o que seria equivalente a 3 ingressos, papai, mamãe e filhinho. Entendeu? E você pode juntar uma galera na frente da sua televisão e comprar o streaming. Quer dizer, a lógica financeira ela muda com a adoção dessa prática, entendeu? Sim. Mas eu não sei, mas a gente já tem que pagar para ver isso, né? Eu fico me enfiando um pouco no que aconteceu na Coreia do Sul, no Japão, nos países asiáticos, que usam a tecnologia já avançada de mobile e streaming já muito antes do que nós,
Eles já têm esse hábito muito antes que nós. Já sofreram outras pandemias também, esses países, que nós não sofremos, outras doenças respiratórias. Quer dizer, eles têm um histórico que eles poderiam estar muito mais avançados no streaming. Porém, entretudo, contanto, as salas de cinema continuam lotadíssimas no Japão e na Coreia do Sul. Então, não sei se isso é uma coisa que vai se repetir num país ocidental, no sentido, né, ocidental europeizado, como, enfim, nós aqui, ou nos Estados Unidos, ou a própria Europa inteira, mas é um alento, pelo menos os exibidores, a indústria se espelha ali para tentar pensar, bom, quanto vai durar mais o cinema, né? E a gente precisa pensar também essa questão do... Fala, Renan, fala. Não, eu acho que isso que você estava trazendo, Giscard, é a pergunta. Porque o cinema, enquanto evento, enquanto espetáculo, ele sofreu diversos rivais ao longo da sua história, conforme a gente já relatou ao longo da noite de hoje. Já rivalizou com a TV, já rivalizou com o VHS, já rivalizou com o DVD, e agora o seu principal oponente é o streaming. Pós-pandemia, o cinema vai acabar? Não, e é engraçado, né? Vocês veem, por exemplo, a Netflix vai lá e compra 2 salas importantes, né? Em Los Angeles e Nova York, Cine Paris e o Cine Roma, se eu não me engano. Grandes salas que estavam decadentes, inclusive quase fechando, porque são lugares altíssimos, são lugares valorizados, para fazer as suas estreias, para exibir seus filmes. Quer dizer, ela, apesar de ter um modelo de negócio totalmente online, ela precisa de um lugar físico para dar visibilidade, ou para fazer a sua comunicação, fazer o seu marketing, chamar... porque ela se legitima perante seus pares, né? Ela vai obter a legitimidade na sua consagração, em termos budianos. Exatamente. É a mesma coisa dela querer participar dos festivais tradicionais de cinema, como Cannes, Veneza e Berlim. Mas essa ação do Netflix é uma resposta direta. Essa ação do Netflix foi uma resposta direta à crítica do Spielberg. Quando ele até estabelece uma polêmica de, olha, eu não acho que filmes que vêm de plataformas de streaming devem concorrer ao Oscar. Exatamente no momento que a Netflix utilizou como estratégia para sobrevivência, porque a Netflix sabe que a Disney está lançando sua plataforma, outras grandes distribuidoras vão lançar suas no futuro próximo, e para eu poder sobreviver nessa indústria, eu vou precisar produzir conteúdo. E eu vou precisar, eventualmente, construir o meu capital simbólico produzindo não conteúdos médios, mas eu vou ter que dar dinheiro, eventualmente, para alguns grandes diretores, para eles produzirem obras magnas, né, que até viabilizem esteticamente, artisticamente o meu canal. Então, é uma reação do Netflix à crítica da indústria, porque o Spielberg é a indústria, né? Isso mesmo. Ele é a Fiesp da indústria. É uma reação deles, né? Eles querem... Não, eles querem o prestígio também desses grandes diretores e da sala de cinema, porque tem o prestígio da sala de cinema, né? Que eles querem beber um pouco ali. Mas, enfim, mas é engraçado, né? Porque é um caminho, parece que é um retorno, né? Mas isso também não é sustentável, porque ela faz isso em interesse próprio, não interesse da sala de exibição, né? Isso não é que agora a Netflix vai comprar uma grande complexo de cinemas para manter os cinemas e para receber filme da Disney ou da Warner, né? Não vai acontecer. Então eu prefiro ainda me fiar no exemplo da Coreia e do Japão. Não sei se vai virar um nicho no futuro, né? Eu creio que vai diminuir um pouco, sim. Mas acho que quando acabar a pandemia, acho que vai ter um retorno das pessoas de querer, de fato, irem para a rua e de se encontrarem e de fazerem todas essas atividades que principalmente foram proibidas mesmo, que foram mais prejudicadas, como cinema, teatro. Giscard, tem acontecido um movimento, e eu, como consultor, tenho percebido isso, porque eu tenho falado disso o tempo inteiro, é o seguinte. Muitas empresas, elas têm aprendido com a crise no sentido da racionalização da entrega da sua proposta de valor.
Então ela sabe que ela trabalhando home office ela é mais eficiente, ela gasta menos, ela percebe que ela não precisa de 4 pessoas, ela pode fazer aquilo com 2 ou com 3. Então isso começou a mudar o mercado, muitos mercados. Então, por exemplo, os escritórios, hoje existe uma super oferta de salas comerciais em São Paulo. Evolução Por de quê? escritórios. Sim. Exatamente. Eu vi Então, bastante. nunca foi tão barato você alugar um escritório comercial. Por quê? Porque as pessoas estão indo, as empresas estão se resolvendo bem nesse negócio de home office e estão pensando, e aí olha só, o mercado de casas do interior, de cidades próximas, Sorocaba, As pessoas querem Itu, mudar para locais. Eu as vi. pessoas estão mudando para Ó, a própria lugares mais XP, né? tranquilos. A Oi? própria XP vai fazer a própria A, XP a vai fazer XP vai fazer a sua sede escritório no aqui na interior. Castelo. Então, é assim, eu acho uma parte desse movimento ele é muito imediatista, como é o capitalismo, né? Então, assim, eu vou reagir agora e vou mudar agora a minha estratégia organizacional por conta do choque. Mas eu não sei como vai ser a retomada. Às vezes a retomada volta tudo como antes. Mas tem razão, né? Eu fico pensando também que isso está dentro de um contexto maior, eu acho que é da questão da vida nas cidades também, né? Das dificuldades todas com a pandemia ficaram muito mais evidentes, né? As contradições, as desigualdades e como os aluguéis são caros, e acho que a cultura tá dentro disso também, né? Por exemplo, como as grandes salas de cinema, será que elas vão sobreviver só porque o hábito do cinema mudou, mas porque os aluguéis continuam também absurdos, entendeu? As majors continuam cobrando para alugar os seus filmes os mesmos valores, né? Não sei se vai ser mais possível, se você não tiver algum ente econômico forte por trás, manter essas salas. Né? Então, uma discussão interessante que tem acontecido no futebol, desculpa, Jorge, já te peço a palavra. O futebol é um outro circo midiático muito caro, né? Então corre muito dinheiro em patrocinador, mas você aumenta muito o custo da indústria. Então o jogador é muito caro, tudo é muito caro. E detalhe, nos últimos anos, países como o Brasil investiram em arenas que são elitistas, porque afastam o torcedor pobre, né? Que é a essência do futebol brasileiro. Isso tem acontecido em outros lugares do mundo. Só que agora, com a pandemia, você não sustenta um troço desses. E aí começa a se discutir a necessidade de rever os custos de produção do futebol. Sim. Então é uma assim. boa analogia, inclusive. Exato. Do torcedor que vai ao estádio e do espectador de cinema também. Porque tem aquela questão, né, Giscard? O meu amigo estava falando outro dia. René, é moralmente aceito a gente pagar 200 milhões de euros num jogador de futebol? Eu acho que não. Eu sei que é uma discussão moralista pra caramba. E ele gera receita, né? Em alguma Não, medida. ele gera receita, sem dúvida alguma. Mas assim, o senso comum diz que não é moral. Cara, é moral uma obra cinematográfica custar 200 milhões de dólares? O Apesar Ian que ela pode render. Não, e a gente sabe a gente sabe pela história do cinema que há filmes que custaram $1 milhão que fizeram 200 milhões, né? Sim. E outros que custaram 200 milhões que não fizeram 1 milhão. Não, você sabe que tem um caso Porque a no gente cinema está falando de cultura, né? A gente está falando de arte, né? Em última instância, né? Que ela também é uma coisa imaterial que você. Meu pai costuma dizer um pouco, quando ele comprava os filmes em Cannes, que é meio que um cassino, né? Às vezes você investe num filme, uma aposta, você tem aposta num filme e que ele explode, né? E outros que você apostou que você achou que o público ia gostar Mas você vê, né? Você tem um caso no cinema independente, né? Chamado Primer, do Shane Carruth. O cara gastou para fazer esse filme $9 mil. Bilheteria final foi 180 mil. Então, quer dizer, é uma aposta. É um puta azarão. Quem que ia apostar num filme desse? Um filme ultra independente, feito em 94, o cara gastou $9 mil para produzir e ganhou 180. Mas agora a gente podia retomar uma coisa. O Ian fez uma pergunta aqui que eu acho válida e que tangencia o propósito do debate, é que se as salas de ruas vão se beneficiar de alguma forma pós-pandemia. O que você acha disso, cara? Você que tem um cinema de rua.
Não, e depois, Giscard, é que a gente acabou te cortando. Depois de responder essa pergunta, fala o que você ia. Que assunto você quer propor para o nosso debate aqui? Eu só queria. Segura aí a pergunta do Ian, deixa eu só acabar. É, uma coisa que é legal a gente pensar é o seguinte: embora tenha aumentado o público das salas de cinema, embora você tenha interiorizado as salas de exibição, você continua o cinema e a sala de exibição sendo uma atividade da classe A, B, e resvala um pouquinho na C ali, que aconteceu nos últimos anos, mas que com toda essa crise econômica, ela voltou para a B. Sim. Então, isso nunca é conversado. O consumo de cinema no Brasil é elitizado, ainda é elitizado. Então, Giscard, como é que no Brasil é elitizado? Exato, é caríssimo no Brasil. Então a gente está uma lógica dentro da desigualdade do Brasil, né? E o cinema é mais um reflexo disso. Então talvez é legal a gente pensar como que de repente o streaming pode proporcionar também um acesso da classe C e D. Só que não dá para ser um Mulan por 150, né? Senão você vai manter a mesma lógica. Você vai manter a elitização da audiência. A tecnologia e manter na mesma lógica. E também não dá para contar só com o Sesc, né? Que apesar deles fazerem um trabalho lindo, eles não têm condições de ser o Ministério da Cultura, né? Claro. E de resolver todos os problemas culturais do Brasil. Agora, trazendo essa pauta do Ian, eu não acho que as salas de rua vão se beneficiar. Não sei o que você pensa, Giscard. Você, como proprietário de uma, eu não sei o que vai ser das salas de rua. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário, porque embora você possa pensar que, bom, você tem um acesso pela rua, então as pessoas podem ter algum pensamento de que tem mais, o distanciamento é maior e tem mais, não sei, que pode pensar na questão de saúde pública ali, mas eu não vejo isso, porque eu só vejo dificuldade. Né? Eu vejo dificuldade deles terem os filmes, os aluguéis não vão ser perdoados, os custos são os mesmos, né? Eles vão receber os mesmos filmes, as pessoas vão ter menos dinheiro para ir no cinema, então elas vão priorizar os grandes filmes mais ainda, então você vai ter uma concentração, você vai continuar tendo uma concentração. Então acho que os pequenos distribuidores, os pequenos distribuidores estão sofrendo demais com a pandemia, porque eles só tinham os pequenos circuitos de arte para exibir seus filmes, que não existem mais, não estão existindo, né? Um ou outro conseguiu, a Imovisão foi lá e relançou DVDs, uma outra distribuidora faz uma abertura no MUBI, enfim. Mas isso não tem sustentabilidade, entendeu? Isso são ações muito legais, tentativas dos distribuidores de se manter no mercado, mas que isso não vai no máximo ajudar eles a conseguir pagar dignamente seus funcionários. Setorialmente, em termos econômicos, em termos econômicos, né, o que está acontecendo com a indústria é o seguinte: o setor está tentando se articular de alguma forma, mas sem um apoio, sem a liderança, o apoio à vontade política do governo, que, não obstante, é inimigo confesso da classe artística como um todo, né? Agora, você não tem um norte de política pública, isso que é um problema. Então, você, por exemplo, o Ancine, que deveria capitanear todas essas iniciativas, tanto a produção, da distribuição, pelo menos, não é só questão de dinheiro, né? É também uma questão de dinheiro, mas é uma questão de política. Quer dizer, para onde vamos? Onde vão os pequenos distribuidores? O que vai ser feito agora quando houver a reabertura? O que vai ser feito das salas? Como vai ser isso? Quer dizer, vai passar só o Mulan, então? Vai ter um tipo de regulamentação? Como vai ser essa relação? A ANSI está totalmente ausente. A ANSI não tem nem funcionários, não tem nem diretores, né? Eles não conseguem nem fazer reuniões para decidir. Você tocou num ponto agora crucial, porque se já era difícil para a produção do cinema brasileiro
quando ainda havia um termo de ajuste de conduta que assegurava um mínimo de exibição de produções nacionais, como é que vai ser agora? Como é que você vai exigir das salas que elas reservem uma parte dos seus horários, das suas sessões, para exibir filme nacional? O cinema nacional, que Não, e já pensa um vinha filme mal das pernas, tende a ficar pior. tem, porque você se coloca no lugar do dono do cinema, né? Que a pessoa vai fazer? Ele precisa do Mulan e do Tenet. Ele não Se precisa do ele não bem, ele não contar precisa com do isso, ele vai benzinho e fechar do em Meu Nome é 3 meses. Bagdá. Não, e ele nem. E não é nenhuma questão de que o filme não tem qualidade. Como é que vai É fazer? lógico. Se ele pôr o benzinho. Ele. é, em momentos normais, ele abriria o espaço, né? Até por uma exigência regulatória. Do TAC, né? Uma exigência Mas nesse regulatória. momento. Mas nesse momento. Não, e esperar que vai ter uma iniciativa estatal, que assegure isso, é contar, é perda de tempo. Isso não vai Não, agora acontecer. não vai mesmo. Não, agora não vai mesmo. Né? Não vai mesmo. Não dá para esperar nada, zero. Não gente pode esperar nada do governo federal, nada. O que aconteceu agora na Ancine, essa semana, que foi uma ajuda aos pequenos exibidores, de fato, com esse prêmio que eles já tinham um prêmio anual, chamado Prêmio Adicional de Renda, e agora isso era um prêmio que é, na verdade, uma questão emergencial para que os cinemas não fechem, na verdade, né? Totalmente, né? Que eles consigam exatamente dinheiro para isso, para pagar aluguel, para pagar funcionário, para pagar a luz, a água, para o cara daqui a 2 meses possa reabrir. E aí ver o que vai acontecer. Não é que ele vai reabrir bem porque ele recebeu dinheiro, é só um respiro para ele tentar retomar a atividade dele. E ver o que a indústria vai conseguir fazer, porque não dá para não esperar nada do governo. Sim. Mas voltando ao cinema de rua, que é um assunto que eu gosto, que me toca e me emociona, eu acho muito difícil a pandemia auxiliar o cinema de rua em qualquer, acho muito o contrário mesmo, acho que quem já estava em dificuldade vai estar mais em dificuldade. Os pequenos distribuidores, os pequenos exibidores, os cinemas de rua que já estavam fechando. Belas Artes, sem pandemia, fechou 2, 3 vezes, depois reabriu no sufoco, porque veio uma empresa, e outros, e ainda o André Sturm, que é uma pessoa articulada, e as outras salas no Brasil tem mais dificuldade mesmo, vai ser bem difícil. Mas eu espero que consigam, né, que os filmes... Tem espaço, né? Bom, gente, nossa produção me avisa que a gente tem mais 8 minutos. Bom, então acho que a gente pode começar a encaminhar as nossas... As considerações finais. As considerações, obviamente, né? Então, Giscard, assim, estamos tudo discutido, nada resolvido, né, Giscard? É verdade. A gente está num momento muito de definição, eu acho, um momento meio crucial para a indústria. Eu acho que haverá muitas mudanças, eu acho que de janela, principalmente. O VOD avançou demais nesse período, isso vai ter um impacto grande nas salas de cinema, a ver qual vai ser esse impacto. Um que eu acho que já vai acontecer o poder dos grandes estúdios vai aumentar ainda mais, em cima das grandes salas, um poder que eles sempre tiveram, principalmente de cobrar pelo aluguel dos filmes mais ainda. Estava citando o caso de Tenet, que a Warner quer cobrar 63%, uma coisa que eu nunca tinha visto antes, e os exibidores vão ter que aceitar, porque precisam dos grandes filmes no momento. Então é um momento meio de muita tensão mesmo, né? Principalmente esse retorno. E agora, o VOD, eu creio que ele vai continuar essa toada, ele vai continuar o crescimento dele. Mas os pequenos filmes e os grandes festivais, fazendo um resumo, eles vão ter um espaço, porque eles vão ter dificuldade também de conseguir empresas que os patrocinem nesses próximos anos, né? O dinheiro para a cultura tende a diminuir,
Então, isso pode ser uma solução para eles, mas eu só acho que isso é sustentável a um longo prazo se o presencial retornar, se a cinefilia, se os encontros, se a questão da sala escura, por menor que, por mais que ela vá diminuir, ela também retome. E que mais? O que mais que a gente pode falar sobre? Acho que esse é um pouco o resumo da ópera. E rezar para isso passar rápido, né, Giscard? Rezar para isso passar rápido. Ninguém aguenta mais, né? Principalmente quem consome, quem ama cultura, os trabalhadores da cultura estão sofrendo muitíssimo, principalmente não só aqueles que estão na frente, mas os que trabalham atrás, no backstage, iluminadores, produtores, pessoas que fazem a arte acontecer, são pessoas que estão, de fato, no momento sem emprego, com uma grande dificuldade, então eles são pessoas que a gente precisa muito valorizar o trabalho deles, que eles fazem parte de toda essa indústria aí que faz a vida ser um pouco mais possível e menos sofrida. Muito bem. Bom. Queria agradecer ao Giscard, nosso parceiro, amigo, companheiro de todas as horas, por ter prestigiado o nosso encontro aqui. Foi bastante enriquecedor. Giscard, é sempre um prazer. Volte sempre para tomar conosco um café fumegante. Por favor, não, me convidem. Vamos falar no momento que o cinema esteja no auge, que a gente esteja no cinema de rua, comemorando um grande festival. Exato. Não, e vamos explorar o Giscard. E vamos explorar o Giscard, né? Explorar no bom sentido, para além do seu conhecimento do funcionamento da indústria, mas a sua visão de cinéfilo, de distribuidor, quais são os seus filmes. Eu quero depois muito falar com o Giscard sobre cinema. Um homem que nos proporcionou a amostra do Luchino Visconti e principalmente a amostra mais completa do Ingmar Bergman já corrida no Brasil. A opinião dessa pessoa precisa ser reverenciada. Pois é, exatamente. Olha, uma coisa legal, a gente tá lançando alguns filmes lá no streaming do Sesc, que são muito legais. Eles estão com uma audiência muito bacana, cópias excelentes, de excelente qualidade, Mama Roma, do Pasolini, Hora do Lobo, do Bergman, do Jean Renoir, Carruagem de Ouro, com Ana Magnani, e outros filmes clássicos importantes, principalmente europeus, e alguns filmes contemporâneos também. Então vale a pena, tudo gratuito, não precisa nem... Pacto de Adriana, você que trouxe de novo, né? Pacto de Adriana também, sim. Sobre a ditadura chilena, muito bacana. Muito bom, Giscard, fantástico. Obrigado, gente. Obrigado, René. Obrigado você, Giscard. René. Muito legal estar com vocês. Beijão, saudades de você, Giscard. Eu também, vamos combinar. Valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu. Bom, René, foi um prazer. Temos um café? Temos, né? Temos um café. Eu só quero agradecer você, Jorge, principalmente o Giscard, a todo mundo que assistiu essa live, muito especial. Normalmente um tom mais sóbrio, né? A gente normalmente é mais histriônico aqui nesse espaço, mas eu acho que porque o assunto merece essa seriedade e o nosso convidado mais ainda, né? E espero vocês aqui semana que vem. Muito bem. A todos aqueles que nos prestigiaram, a todos aqueles que nos assistiram, não deixe de seguir o Instituto de Cinema nas redes, YouTube, Facebook e Instagram. Até semana que vem. Tchau.